Estamos iniciando então mais um UniFilCast, né? Hoje nós estamos com o curso de administração. Eu sou o professor Gilberto José Rodrigues. Nós estamos aqui para discutir ou conversar, trocar ideias com o professor Dr. André Luiz Catelli, professor também lá da administração, né? O nosso assunto vai se desembocar no empreendedorismo e inicialmente nós iremos trocar, né, André, uma ideia sobre o que é empreender, sobre qual a importância do empreendedorismo para a administração, não é? A administração num contexto de dar evidência ao administrador nas nossas salas, né, na nossa nas nossas empresas, né, que estão aqui na nossa região, né? O empreendedorismo ela transita muito bem por todas as áreas da administração, né? Então, vamos lá, André, conversar um pouco sobre a administração e o empreendedorismo? Opa, vamos sim, professor Gilberto. Agradeço aí pelo convite da Unifil, do curso de administração, para conseguirmos abordar um pouco este assunto que ganha grande destaque dentro não só da faculdade de administração, mas sim em todas as áreas de conhecimento, pois todos precisam inovar, seja lá qual seja a sua área de atuação. Então, o empreendedorismo, que pode ser definido como a capacidade das pessoas em identificar problemas, propor soluções, inovar, tudo isso com um fim de trazer soluções para a sociedade, trazer melhorias para o dia a dia das pessoas, é algo que é intrínseco à pessoa, sempre relacionado a esse sentido de trazer melhorias. É porque o administrador ele é um tomador de decisão, né? Então, seja qual área da pequena empresa, da média ou da grande empresa, a inovação ela se faz necessária para o desenvolvimento das empresas, né? Então, o administrador, como tomador de decisão, provoca ou deve provocar inovação que está intimamente relacionado com o empreendedorismo, né? Você entende assim também? Claro, com certeza. É óbvio que nós teremos empresas mais tradicionais, que deve-se ter muito cuidado no momento das inovações, mas na atual conjuntura que nós vivemos, diante de uma evolução constante, cada vez mais rápida da sociedade, principalmente pela aceleração da troca de informações, da velocidade de comunicação, essa necessidade de inovação ela fica cada vez mais evidente, ou seja, ela passa a ser vista mesmo como um requisito de sobrevivência das empresas. A inovação ela passa a ser necessária e não mais um diferencial, assim como Acho que há muito tempo atrás se via, né? se a gente não focar, então, ou focar não, a gente ter essa meta de uma necessidade de empreender, de inovar, a empresa pode ter dificuldades de progresso, de competitividade. Qual a sua opinião? Ah, Gilberto, com certeza. Porque veja bem, até mesmo as empresas mais tradicionais, elas passam a ter necessidade de trazer inovações para dentro, não só do seu produto. Muitas vezes é até estranho você pensar que produtos consagrados precisam inovar, mas a inovação, ela não diz respeito tão somente ao produto em si, mas também a forma de apresentá-lo ao consumidor, a forma de distribuição, a forma de você conquistar novos consumidores. Ou seja, se nós pegarmos um exemplo, né, um refrigerante extremamente consagrado, poxa, eu vou mudar a fórmula do refrigerante? Por óbvio que não. Não. Mas você precisa mudar a forma de atingir os seus consumidores, que não são mais aqueles consumidores tradicionalistas de décadas atrás, mas Sim. sim são consumidores que hoje estão no mundo virtual, nas redes sociais. Então é necessária a inovação em outros sentidos, mas não só do produto, percebe? Aham. Então, esse é o contexto que eu estou É, tentando não, trazer e aqui para o nosso tá bate-papo. super claro nas nossas trocas de informações, né? Porque há que se ter bastante em mente que inovar ou empreender não tem só relação com a questão da tecnologia, né? Como você bem disse, uma entrega bem realizada dentro do prazo, né? Com o tempo de entrega ou alguma coisa nesse sentido, faz inovação nesse sentido, né? Os grandes
nomes do mercado, como o Mercado Livre, eles estão investindo nisso, né? Um mercado que já estava consolidado, ele traz o diferencial de em 24 ou 48 horas entregar o produto. E isso também é inovação, é um empreendimento, né? É um empreendedor, né? Trazendo soluções para um mercado que está cada vez mais ágil, né? E ainda com relação ao empreendedorismo, você nos fala muito bem que é a questão da inovação, né? Você acha que a cultura empreendedora no Brasil, ela avançou, ela tende a se consolidar cada vez mais, ou isso se fez mais visível pós-pandemia? Qual que é a sua visão sobre isso? Professor Gilberto, vamos, né, por partes, Right. então, porque a cultura empreendedora brasileira ela é recente. Podemos afirmar, se compararmos com outros países, sobretudo Estados Unidos, onde a cultura empreendedora ela aflora desde quando os Estados Unidos é os Estados Unidos. Por que digo isso? Porque nós fomos colonizados, nós inclusive éramos proibidos de exercer comércio, ou seja, nós tivemos muitas amarras por parte de Portugal, né, Uhum, logo depois da colonização, enfim. Então, a cultura empreendedora no Brasil, em função, né, de acontecimentos históricos, ela realmente não evoluiu com grande tranquilidade, vamos dizer assim. Nós aham, tivemos grandes percalços. Mas o que que acontece? O Brasil, ele é um país, e isso já tivemos algumas mudanças, muito tradicionalista em relação a o que é ser bem-sucedido na sua carreira, na sua vida profissional. Então é comum você ver, né, e aí eu não vou generalizar, mas vamos dizer assim, na maior parte dos lares das famílias brasileiras, sim. os pais, os avós, querendo que os seus filhos, os seus netos tenham um bom emprego. Então, se você perguntar para os pais hoje, olha, qual que é o seu sonho? Ah, eu gostaria que o meu filho tivesse um emprego na prefeitura, né? Um Fosse concurso público. concursado, porque tem-se essa ideia de que o profissional bem-sucedido é aquele que tem uma estabilidade financeira, é aquele que possui um bom emprego que trará essa Uhum. estabilidade financeira. Então, durante muito tempo e ainda hoje, nós temos essa cultura no Brasil. Nós não temos aquele incentivo familiar de, olha, filho, você vai ser um De empreendedor. valorização daquele que pretende empreender, que tenha ideias Isso, ousadas, ou que, né, eles isso, são mais. você vai ser dono do seu próprio negócio. A gente não escuta isso na mesa do Uhum, jantar. O que a gente escuta é o quê, né? Olha, meu filho vai estudar, vai ser um médico, ele uhum. vai fazer uma boa escola para conseguir passar no vestibular, né? De uma boa faculdade, para ele ter um bom emprego, para ele ser um bom advogado, para ele Uhum. conseguir passar num concurso para magistratura. Sim, Enfim, né? Essa é a conversa do jantar do lá em jantar, o casa, empreendedorismo, né? ou aquele que, desculpa, aquele que não tem, ou tenha essa ousadia, ou essa ideia, né, esse sonho, ou até mesmo a vocação, né, de empreendedor, ele acaba sendo sufocado pela própria família, porque o emprego certo, né, o salário fixo é algo que é conservador, né, mas que atende às necessidades dele, ele acaba não querendo frustrar a própria família, né, nesse sentido, né? Isso, há, na verdade um direcionamento, não há como negar, né? Uhum. Aquela perguntinha deletéria, né? O que vai ser quando crescer, Sim. né? E quando muito essa não deveria ser a pergunta, deveria ser qual é o seu sonho, não é Uhum. mesmo? Sim, sim, sim. Porque aí você não dá limites para a criatura, Sim, o você deixa céu é o aberto, limite. ela vai se destacando, vai encontrando as suas vocações ou as suas ideias no campo da administração, né, que é o nosso foco aqui, e para empreender. E com isso pode ter grandes ideias, ser um grande empresário ou um pequeno empresário, mas que possa desenvolver a sua vocação e com isso ter sucesso e ser feliz, né, que é o Isso. importante, né, também falar do empreendedorismo. Muitas pessoas empreendem por vocação, né? Por natureza, e outros são
por necessidade, né? O que você acha? Sim, com certeza. Nós temos aí vários perfis de empreendedores. É óbvio que nós temos aquele que é classificado como empreendedor nato, é aquela criança que com 4 anos de idade está vendendo limonada para o vizinho, né? De Vendendo verdade. limonada no bairro. Isso é comum. Isso a gente vê até nos filmes americanos, né? As pessoas fazendo vendas de garagem e começa a fazer incentivado pela própria família, né? É isso mesmo, é Uhum, isso mesmo. E às vezes já começa ali até a desenvolver um ofício junto com o pai, a mãe, já está ajudando ali alguma coisa, etc. aham, Então, aquele empreendedor nato, né? uhum, Mas nós temos assim vários perfis e um perfil que aflorou bastante em função da pandemia, conforme você mesmo colocou, uhum. aquele empreendedor por necessidade. É aquela pessoa que não tem um emprego não porque ela não quer, mas é porque não existe uma empresa para empregá-la. Então a pandemia eu menciono aqui nesse momento porque foi algo que provocou o fechamento de muitas empresas. Sim, Então houve uma diminuição de postos de trabalho e essa diminuição fez com que as pessoas precisassem buscar outras formas de sustento. E encontraram no empreendedorismo uma forma de se manter vivos, né? Vamos dizer sim, assim, tirar o próprio sustento da de família, né? manter a família. E aí muitos se descobriram empreendedores. Isso foi muito legal. Nós vemos muitas famílias que passaram por necessidade de desenvolver o empreendedorismo e hoje são grandes, donos de grandes negócios. Então, vários exemplos são mencionados aí na literatura mais recente, né? Isso é muito interessante. Agora, algo que chama bastante a atenção, eu acho que é bacana de Uhum. conversarmos, é uma visão de Dolabella, né? Que, ao meu ver, no Brasil, é um dos papas da Sim, um autor que trata literatura disso de uma forma eficiente, né? eficiente, leve, dinâmica. Ele aproxima do contexto nacional e regional. Por que que eu digo isso? Porque nós, na academia, lemos muitos livros americanos, Sim. né? Não que seja ruim, pelo contrário, Não, não, mas é que são a bons. cultura, né? Você disse lá no começo, historicamente, nós somos colônia, fomos colônias de extração, de tirar da gente aqui o que a gente tinha na época, né? E os Estados Unidos, desde a Gênese, é uma colônia de povoamento. Eles vieram para ficar e fazer dali o seu país. E esse desenvolvimento deles, né? Se reflete até hoje. Então, traz essa informação. E os exemplos deles são bons. Mas quando o Donatella vem e faz a regionalização, a contextualização com o Brasil, isso enriquece e nos ensina, né, permite visualizar situações que outros já passaram, que servem de exemplos, né, para aqueles que estão iniciando agora, que é possível empreender no Brasil, né? Opa, é isso mesmo. Então, nós conseguimos, através dessa literatura nacional, aproximar da realidade. Uhum. Então, nós conseguimos ter uma dimensão do que é o empreendedorismo realmente no Brasil. E algo que ele fala e que realmente deve ser levado em consideração é que o empreendedorismo, ele é uma ferramenta de justiça social, Sim, né? Ele consegue trazer oportunidades para todos de maneira indiscriminada. Então, não é porque você é de uma família rica, que teve mais instrução, teve mais oportunidades, que só você vai conseguir vencer na vida, né? Então, se nós formos pensar em ter empregos, né? Ah, eu vou passar lá no concurso, etc. Com certeza a nossa sociedade vai privilegiar aqueles que têm mais recursos. Já o empreendedorismo, ele oferece uma segunda via. Ele oferece a oportunidade para qualquer pessoa, independente, né, do seu grau de instrução, independente do classe berço em social. que nasceu, da classe social, ele permite que essa pessoa consiga evoluir profissionalmente, mas não só profissionalmente, mas também como pessoa, se inserir na sociedade, ser importante para a sociedade, trazer benefícios para a sociedade. E nesse contexto, eu até menciono, né, um seriado que está atualmente nas plataformas digitais aí, que é o Rei da TV, que conta a história do Silvio Santos. Sim, sim. E é uma coisa assim linda de se ver como aquela pessoa não tinha suporte nenhum, não tinha diferencial nenhum, era uma pessoa de família humilde e chegou aonde chegou. Foi uma luta? Foi.
Mas veja, ele teve oportunidade, ele aproveitou a oportunidade. Então é nesse sentido que o Dolabella ele traz essa situação de ferramenta de realmente fazer justiça social. Eu costumo brincar nas minhas aulas, né, que nós temos 3 oportunidades na vida, né? A primeira é quando casa, né? Quando Eu nasce, já né? pensei A nessa. primeira é quando nasce, né? Quando nasce, quando Né? casa, Aí não deu certo. Aí nós somos meio bobão, acaba casando por amor, né? Pronto, perdeu sim, a segunda chance, né? E aí a terceira é o empreendedorismo. Porque, não desmerecendo nenhum tipo de emprego, mas ninguém fica rico recebendo salário, não é mesmo? uhum, não, não. Então, é lógico que você pode ter uma vida muito confortável, tendo um bom emprego, tendo um bom salário, você consegue estudar os seus filhos, consegue realizar sonhos, consegue fazer suas viagens, né? Mas é isso. O empreendedorismo não. O empreendedorismo, ele lhe abre as possibilidades de que o céu é o limite. Não há limitação. Você Aham. não vive de um salário. Você vive do que a sua empresa, do que você produzir, do que você entregar para a sociedade, de sua aceitação perante a sociedade. Então, até eu costumo brincar, né, com meus alunos, vocês acham que ter um bom emprego é suficiente, né? Não, nossa, um bom emprego é muito legal. Mas e aí, você consegue ir para Disney quantas vezes por ano, né? Poxa, mas aí já não é assim também, né? Então a gente precisa realmente refletir bastante a respeito disso. É óbvio que a segurança de um bom emprego é excelente. E aí nós precisamos respeitar também os diferentes perfis das pessoas, Uhum, das criaturas, sim. porque cada pessoa tem maior facilidade para uma coisa. Realmente existem pessoas mais introspectivas que possuem uma maior dificuldade de exercer uma atividade empreendedora, mas, né, as pessoas elas vão encontrar aquela questão de ser protagonista da própria Da própria vida história, e né? precisa Escrever a própria história. primeiro o autoconhecimento, Uhum. né? Então, antes de qualquer atividade empreendedora, o autoconhecimento é essencial. Então, era isso que eu queria colocar, professor Gilberto. Essa questão do empreendedorismo é possibilitar uma justiça social realmente, Sim, sim. Então, eu oportunizar a ia tocar nesse todos. assunto com você com relação a essa questão social, o alcance que o empreendedorismo pode dar às famílias, né? A questão dos empregos, a questão de você ter o mínimo essencial para a vida, né? E aí, quando nós temos o empreendedorismo como esse aliado na justiça social, nós temos também a questão do estudo, né? Nós estamos aqui da Faculdade de Administração, e aí nós sabemos que nós temos várias áreas na administração, né? E o empreendedorismo ele permeia todas as áreas, né? Então, você consegue enxergar o movimento dentro desta fase de empreendedorismo, não ainda só pós-pandemia, né? Porque a pandemia tá quase acabando, né? Não acabou ainda, mas você consegue enxergar um movimento das pessoas buscarem conhecimento, virem para os bancos escolares, ou a parte de fazer os cursos, né? Ou tomar ciência de vários cursos, né? Nós temos o Sebrae, que tem bastante expertise nessa área, né? Você consegue verificar que os empreendedores estão um pouco mais preocupados em se capacitar ou acha que ainda há uma evolução que precisa ser conquistada, né, pelos brasileiros? Enxergar como para o instrumento de justiça social a capacitação e o estudo. Qual a sua opinião, por favor? Bom, vamos lá. É bastante legal tudo isso que você está dizendo, porque inclusive é, demonstra a importância da universidade como centro de conhecimento e a importância da universidade no desenvolvimento da própria atividade empreendedora. Porque tem-se a percepção de que o empreendedorismo é uma pessoa qualquer que deu certo, né? Não é Não é assim. assim. Não é assim. Uhum. A gente tem, só para complementando que eu já te falei, né? Se você acha que você vai empreender porque você não quer entrar, bater ponto às 8, né? Ser aquele operário padrão, você está redondamente enganado. O empreendedor que veste a camisa, ele não vai chegar às 8. Ele tem que chegar às 5. É dele, né? É ele que vai reunir as forças e fazer a inovação, ou empreendedor, ou ser empreendedor, ou empreendedores virar, né? Só Com para te certeza. cortei aí. Não, agregou, né?
Com certeza, é isso mesmo. Porque quando nós falamos da atividade empreendedora e da importância da universidade, né, de termos essa percepção do empreendedor que ele precisa de uma estrutura intelectual por trás do Aham, desenvolvimento da atividade, é interessante nós colocarmos que o empreender envolve três elementos básicos. E aí, por que que eu estou dizendo isso? Aí você vai entender o que eu quero dizer. Olha só, primeiro você precisa da visão, né? Que visão é essa? A visão de enxergar as oportunidades, a visão para trazer uma inovação para a sociedade. Precisa enxergar diferente de tudo que todos enxergam, tá certo? sim, Então é o voltar a ser criança, vamos dizer assim. A criança tudo questiona, por quê? Porque ela não conhece o mundo, ela não está na zona de conforto. As pessoas crescem e entram numa zona a de zona de conforto. conforto, Elas se se conformam, acomoda. isso, se conformam com o mundo como ele é. Então param de questionar, param de pensar em processos diferentes. A criança não, tudo ela questiona. Então o primeiro dos elementos básicos aí do empreendedorismo é essa É a visão visão. diferenciada, né? Aí depois nós temos a questão da coragem. E isso vai entrar naquilo que nós falamos anteriormente, relacionado a essa cultura brasileira de emprego, de segurança, etc. Então, muitas pessoas possuem uma visão privilegiada de inúmeras oportunidades de negócios que poderiam dar certo, mas não têm a A coragem coragem de de implementar o projeto, fazer acontecer. não é mesmo? E aí aonde eu ainda chamo a atenção para um ponto que muito, né, se enxerga de maneira diferente, que é a questão da segurança, né? Muitos Sim, falam, não, eu vou ter vou ter um emprego porque o emprego vai me trazer segurança. Mas, espera lá, quem te garante que o seu patrão não vai te demitir? sim, o emprego não é eterno. A partir do momento que você é o empreendedor, você é o dono do próprio negócio, só você pode se demitir, Sim, sim. né? Você tem um controle, né? Então você tem o controle da situação. A segurança ela é muito mais presente no empreendedorismo do que em uma outra situação em que você trabalha mediante um contrato que pode ser rescindido a qualquer momento, não é Uhum. mesmo? Então eu trouxe esses dois elementos iniciais, que é a visão e a coragem, mas por fim, o terceiro elemento básico do empreendedorismo é a competência. Então nós temos visão, nós temos coragem para colocar em prática aquela nossa visão e nós temos a questão da competência. E aí é onde entra a importância da universidade. É aí onde entra a importância de um curso de administração que mostre ao aluno, né, quais as competências básicas e necessárias que ele precisa ter para fazer uma boa gestão de seu negócio. Nós temos dados do Sebrae, dados recentes, que apontam que 30% das micro e pequenas empresas vão à falência nos primeiros 5 anos de atividade. E muito se dá em função da falta de conhecimento na gestão, ou seja, a ausência da competência. E aí é nesse ponto que a universidade ela se mostra um diferencial, porque se nós pegarmos o perfil médio do empreendedor brasileiro, é a pessoa que não tem ainda segundo grau, Exatamente. tá? Não tem segundo Uhum. grau. E aí nós temos aqueles que já concluíram o ensino médio, né? E empreendem, muitos até com sucesso, né? E nós temos os privilegiados, vamos dizer assim, alunos de curso de administração que fazem um estudo focado para aprender realmente a fazer a gestão do negócio. Sim, a gente se depara com alunos assim, né? Ah, eu tenho certo tipo de negócio, eu quero empreender nessa área, quero aprender para me capacitar para a inovação, para depois empreender, né? E vai de acordo com aquilo de encontro com aquilo que você falou, né? Que é a questão da competência, né? Ele já tem a visão diferenciada, né? E deu o passo que é chegar nos bancos e procurar e se capacitar. Eu estou falando com você pensando num deles, né? Já estudou o assunto, né? E já verificou que é viável, já fez os cursos, já. Então agora ele fala, olha, eu preciso um pouco de gestão. Vou me capacitar, vou ver qual é a visão.
fora do senso comum, né, que é o que a gente faz na faculdade, né, tirar o senso comum ou validar de forma científica, né, o senso, e aí sim se lançar no mercado do empreendedorismo com essa base, né, e a gente tem encontro de vez em quando alguns, não é, nesse sentido, né, levando em conta que 99, talvez um pouquinho mais, né, segundo as minhas pesquisas do Sebrae, que você se menciona, que na nossa região nós temos 99%, 99,5% de pequenas empresas, não é? Você acha que este empreendedorismo, né, que é também é possível empreender nas pequenas empresas, não é? De forma tranquila, você acha que a nossa região ganha com a capacitação da faculdade para o empreendedorismo? Você acha que a grade da faculdade de administração, né, nós temos lá as grandes áreas, né? Produção comercial, a logística, o marketing, né? RH e toda a parte contábil, né? Então, nós temos isso na faculdade dessa capacitação para os empreendedores, pensando no microempreendedor aqui da nossa região. Ah, com certeza, porque o empreendedorismo, ele não é só inovar no que diz respeito ao produto, né, Sim, como nós já e já mencionamos, falamos. Uhum. né, mas ele é a inovação, ele é a busca de oportunidades em várias áreas da administração. Então, vamos aqui fazer um corte epistemológico dentro da administração, Uhum. né? Então, nós temos, por exemplo, uma inovação em um processo de logística pode beneficiar toda a região, pode beneficiar não só uma empresa, Sim, sim, como, uma né, cadeia produtiva integrada. isso, até chegar à consolidação de um cluster, algo nesse sentido. Então, estou falando aqui de logística, mas nós podemos falar de todo o diferencial de várias outras áreas da gestão, seja na área da gestão financeira, que um novo software pode trazer, né, um ganho de eficiência muito grande na gestão de Sim, você finanças consegue enxergar os empresariais. dados financeiros, né? Isso. Então, assim, são alguns exemplos, vamos dizer assim, exemplificativos mesmo, né? Uhum, Exemplos, né? uhum. De forma geral, que vão mostrar que realmente essa atividade empreendedora pode trazer benefícios para a região. E aí a gente precisa pensar além, né? Uhum. Porque essas pequenas empresas são as empresas que geram empregos. Tá? Se nós pensarmos em grandes empresas, é óbvio que elas geram bastante empregos. Mas qual que é o objetivo dessas grandes empresas, multinacionais, etc? É sempre reduzir custo e Mais maximizar o lucro, lucros. não é mesmo? Uhum. Então, elas buscam processos para diminuir o número de postos de trabalho. E a tecnologia caminha nesse sentido. Sim, A tecnologia que nós vemos nos últimos anos um avanço muito grande, ela sempre vai melhorar processos com essa finalidade de tirar o trabalho braçal, vamos dizer assim, sim, sim, dos sim. Uhum. processos, né? Isso vai reduzir postos de trabalho. Agora, o pequeno empresário, esse empreendedor, microempreendedor, ele vai gerar postos de trabalho. Então, se um microempreendedor gera um posto de trabalho, ele está dobrando, né, o Sim. número de empregados da empresa dele. Uhum. Agora, uma grande empresa não é assim. Ela dificilmente vai gerar novos postos de trabalho. Eu te falo uma coisa, professor Gilberto. Eu estou como, né, assessor do Banco do Brasil há mais de 15 anos. Quando comecei na minha atividade dentro do Banco do Brasil, o banco tinha em torno de 110 mil funcionários. Né? Aí você vai me dizer, nossa, mas o setor financeiro é um setor que expandiu, cresceu, etc. Sim, né? Nós tivemos evolução de desenvolvimento de novos produtos financeiros, enfim, Sim. né? Uhum. Mercado de seguro, previdência, entre tantas outras coisas. Nesse sentido, eu digo para você que o Banco do Brasil hoje ele tem pouco menos de 90 mil funcionários. Nossa, caiu Então nós bastante. tivemos uma redução de 20% aí em torno de 15 anos. Tá? Vou fazer um corte aqui Uhum. sem números muito exatos, Só para a gente conversar um mas pouco. é isso, né? Aí isso vai refletir que os negócios do Banco do Brasil diminuíram, né? Não, pelo contrário, a tecnologia foi uma aliada muito importante que possibilitou, né, na redução do número de postos de trabalho.
Então, hoje o que nós temos são, assim, empregos, vamos dizer, ou oportunidades de diferentes áreas, área de tecnologia, área de desenvolvimento de software, etc. Isso é empreender, trazer Uhum, soluções para dentro da empresa para uhum, maximizar a eficiência. Agora, voltando nesse contexto regional, cada um destes microempresários que passam a desenvolver novas atividades, buscar novas oportunidades, propor novas soluções para a sociedade, eles vão necessariamente gerar novos postos de trabalho. E o que, que nós temos em relação a isso? Que postos de trabalho vão trazer segurança financeira, que vai resultar inclusive na segurança pública da nossa região, sim. né? E aí volta lá para a questão social novamente, né? Mais pessoas trabalhando, além de contribuir para a economia, para o girar a economia, fortalecer a economia, também fortalece as famílias, outros postos de trabalho, mais pessoas trabalhando, diminui o desemprego, e aí a questão da justiça social, ela se fortalece também, né? E seguindo no nosso bate-papo aqui sobre empreendedorismo, você acha que a sociedade em si ela já percebeu, a gente já falou que empreender às vezes vai por necessidade, mas a sociedade em si, você acha que ela já percebeu que o empreendedorismo é essencial para o desenvolvimento? Ou acha que é um caminho que nós, também pela faculdade, nós estamos é, mostrando ou estamos dando mais essa contribuição para a sociedade? Eu vejo assim que a sociedade, de uma forma geral, tem um pouco de dificuldade de entender a importância do empreendedor para a Uhum, sociedade, dentro de um contexto geral, uhum, né? Qual é o local do empreendedor na engrenagem sociedade e a sua importância? uhum. Isso muitas vezes parece algo muito distante. E a universidade, ela aproxima tudo isso, ela apresenta essa realidade e aí, inclusive, ensina o funcionamento de toda essa engrenagem, até estimulando ao Aham, desenvolvimento, né, da atividade empreendedora. Porque o que é que nós temos? É lógico que isso não é novidade para ninguém, isso é economia, mas é interessante nós trazermos aqui para nossa roda de conversa, né? Que todo o recurso que é gerado dentro do nosso país, que é um país capitalista, uhum. vem da atividade empreendedora. Então, o Estado, ele mantém-se com o dinheiro do tributo que é pago pelo empreendedor, Empreendedor. né? E aí, muitas vezes a gente leva essa questão em sala de aula e aí os alunos questionam e falam: Nossa, professor, mas o meu pai paga imposto de renda, então ele também ajuda. E aí você devolve a pergunta: Mas espera aí, o salário do seu pai sai da onde? Ah, sai da empresa que ele trabalha. Então, quem está pagando o salário do seu pai, que está pagando o imposto de renda, é a É a empresa, empresa que é o está empreendendo, está empreendedor. desenvolvendo atividade econômica. Aí vem o outro iluminado, né? Mas, professor, eu trabalho na prefeitura e eu pago imposto de renda. Aí você devolve a pergunta para o aluno, né? Mas a prefeitura tira o dinheiro da onde para pagar, né, o seu Os salário? salários É do ISSQN, que é pago por quem? pelos Pelos empreendedores que estão na empreendedores atividade econômica. que prestam serviço na cidade, não é mesmo? Uhum. Então a engrenagem, né, social dentro desse contexto, o empreendedor é ele quem faz rodar tudo isso. Então o Estado tem um importante papel, sim, de promover a segurança, né, pública para o exercício da atividade, de oferecer oportunidades de exploração para os empreendedores, Sim, mas sim. é ele Uhum. quem movimenta, quem faz rodar tudo isso. E eu vejo que, de forma geral, muitas pessoas têm um pouco de dificuldade de visualizar tudo isso. E aí, voltando na sua pergunta, né, no seu questionamento, a universidade, sim, ela traz essa aproximação, ela apresenta esse contexto, essa importância do empreendedor, e como eu Uhum. já disse, tudo isso pode estimular o desenvolvimento da atividade, uma vez que se entende o todo, né, Gilberto? Sim, sim. A pessoa até Aí a ela. faculdade devolvendo também como contribuindo para a justiça social, capacitando os empresários, as empresas que vão conceder vagas de trabalho, que vão fazer outras pessoas que vão procurar a faculdade, né, num ciclo muito legal, né? Você acha que a gente até falou sobre isso, mas especificamente, se você pudesse dizer
se o empreendedorismo tem atrativos, né? Se você pudesse enumerar, pudesse dizer alguns atrativos para ser empreendedor, o que que você colocaria? A gente até falou de leve nisso, né? Que é a questão de você não ser empregado, eu falei operário padrão, né? Que aquela que anota o ponto, né? Mas não é só isso, não é? O atrativo do empreendedor talvez seja nessa um pouco mais voltado para a liberdade, né? Para ele ter a coragem, para ele ter visão, para não ficar amarrado, né? O que você acha sobre os atrativos? Eu penso que o empreendedor, dentre tantos atrativos que já conversamos aqui, o maior deles seja a autorrealização. Nossa, É esqueci desse. você atingir uma posição social e ter o prazer de ver que você é importante no contexto da sociedade, que você de alguma forma ajuda as pessoas, que você desenvolveu um produto, que você prestou um serviço que mudou a vida das pessoas, Uhum. você passa a ser visto de uma forma diferenciada. E não só isso, né? Naquele contexto da justiça social, olha só que autorrealização, Nossa, isso é. não é mesmo? Uhum. Então, é lógico que nós temos vários outros atrativos, como a questão de horários, né? O empregado ele tem que bater lá o ponto, picar o cartão, aí é aquele negócio chato, né? Hoje eu preciso levar o meu filho no médico, posso Uhum. sair mais cedo, Fica daí o amarrada, né? patrão já olha torto, né? Então, o empreendedor, via de regra, ele não vai passar por essas situações, e ele é o próprio patrão. Uma coisa que é muito gratificante na atividade empreendedora é que toda a energia que você deposita no empreendimento volta para o próprio empreendimento. Sim, sim. É sua energia Uhum. voltando para você, para o seu negócio. Uhum. Diferente de quando você é empregado e você deposita toda a energia em uma empresa de terceiro. Não que você não vá vestir a camisa, mas é diferente, Ah, sim, a né? autorrealização você É, matou, né? é Foi no igual foco, né? é igual investir no filho do vizinho, né? Sim, Não sim. é seu, né? Não é seu, não vai ter essa devolutiva, né? E nós temos a pandemia, né? Que trouxe ou proporcionou, ou até por necessidade, o desenvolvimento da atividade empreendedora como um todo, né? Em diversas áreas. E hoje a gente faz. é, é, Nós fazemos toda uma leitura do que já aconteceu na pandemia, né? Que eu sei que ela ainda está acabando, né? Nós temos saindo dessa fase mais negra, já passamos, né? E você acha que o cenário atual, até mesmo porque nós mudamos de governo, né? Independente de qual seja a ideologia, o cenário atual para o empreendedorismo, ele é satisfatório? Porque durante a pandemia muitas ideias surgiram, né? E agora vem o pós-pandemia, que as coisas tendem a dar uma ajeitada, algumas pessoas recuperaram o emprego e tal, mas muitas elas viram no empreendedorismo uma forma, né, de autorrealizar-se, que você falou muito bem, né? Então qual é o cenário atual, né, que você enxerga? O cenário atual, ele é muito positivo, ele apresenta muitas oportunidades e ele traz muitas expectativas para quem deseja empreender. E digo isso porque é óbvio que a pandemia ela destruiu muitos postos de trabalho, né? E isso Fato. tá tá voltando aos números anteriores, vamos dizer assim. Sim, sim. Isso são dados, né? Uhum. São dados. Uma pesquisa recente do Sebrae mostrou que nunca tantas pessoas externaram a vontade de serem empreendedores. Uhum. Então, um pouco mais de 50% de todos os entrevistados, e aí, se não me engano, a faixa de idade foi entre 18 e 65 anos, Uhum. mais da metade mostrou que dentre os seus sonhos, um deles era ser É sempre, né? dono do próprio negócio. Uhum. Isso, Uhum. esse patamar nunca Nunca aconteceu. chegou nesses números. Isso era assim, era Nossa, 20%, era, né, por é conta muito daquela cultura de importante o emprego, número. né? Uhum, Então, realmente foi algo que eu fiquei surpreso quando eu li essa uhum, pesquisa e tomei conhecimento desses dados. E o que eu vejo que nesse nosso cenário atual
foi um reflexo da pandemia. A pandemia teve reflexos negativos, positivos, enfim, Uhum, né? uhum. É, todo, todo evento social dessa Sim, magnitude tem ele traz uma perdedores e tem consequência, né? ganhadores, Lógico. Uhum. né? E quais foram os ganhos da pandemia? Uma aceleração muito grande da tecnologia de informação. Então, nós nos vimos obrigados a desenvolver novas formas de comunicação para Uhum. sobreviver, Sim, sim. não é mesmo? Uhum. E essa velocidade grande, né, nunca vista antes, né, de informação, e aí o implemento de redes sociais, etc., isso trouxe novas formas de se empreender. Então, nós temos o quê? Primeiro, nós temos o desenvolvimento de novas atividades, nós temos o surgimento de novas profissões, e nós temos, então, diante disso, novas oportunidades a serem exploradas. Então, assim, para trazer algo até engraçado, né? Profissões que já desapareceram. Hum. Então, vamos lá, telefonista, né? Não se justifica. Não se justifica mais. Para você ver o nível que nós chegamos hoje, secretária, né? Você fala, eu tenho uma secretária lá, beleza. Você fala, olha, eu quero aquele arquivo tal do fulano de tal. Até a secretária ir lá pegar, você já entrou aqui na sua pasta do Google Drive, você já Já pegou, pegou. Então, né? Então, são coisas que estão em extinção, né? Antigamente tinha-se lá a atividade, a profissão de acendedor de postes, nossa, né? E era, era. porque nós não tínhamos como, né, Ah, hoje, né, fotocélula, né, sim, enfim, sim. tinha alguém que tinha que acender o poste, tinha que apagar, Aham. né? Então nós estamos hoje vivendo uma mudança muito grande na sociedade em relação à velocidade que as coisas estão acontecendo. Certo. Então essa proliferação aí de redes sociais, a própria forma das pessoas se relacionarem hoje, muito mais pelo mundo virtual, ela está trazendo novas oportunidades. Então, voltando à questão inicial, né, a pandemia, o cenário atual do empreendedorismo é positivo, é negativo, eu vejo como muito positivo. Por Tá quê? certo. Porque nós não temos só mais, vamos dizer assim, as oportunidades tradicionais, né, as áreas tradicionais, mas nós temos um novo mundo a ser explorado, que é esse mundo digital, o mundo Eu ia falar virtual. sobre isso com você também, né? Nessa evolução, né, do empreendedorismo, nós temos a questão, e a gente tem isso na faculdade também, né, que é a questão do empreendedorismo digital, né? Existe até esse termo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre ele, porque está de encontro àquilo que você está falando, né? Da evolução dos meios digitais, das mídias digitais, que trouxe uma evolução do cenário pós-pandemia que é positiva, né? E aí a gente acrescenta, né? Já estamos tratando disso na faculdade, que é o empreendedorismo digital, né? Para a gente também abarcar essas condições que se fizeram novas, na verdade já existiam, mas elas avançaram ainda mais, né? E isso, nossa, com certeza. E aí é onde é fácil de se afirmar e se enxergar que vivemos um mundo novo, né? As mídias sociais, as plataformas, principalmente as plataformas digitais, elas trouxeram esse novo mundo. Então, antigamente era muito importante você ter um ponto empresarial. E isso limitava muito, em função da necessidade de recurso, a Sim, atividade empreendedora. sim. Então, se você não tivesse condição de alugar lá um espacinho, né, ter um bom ponto comercial, dificilmente você conseguiria desenvolver a atividade empreendedora. As redes sociais, as plataformas digitais, elas foram libertadores nesse sentido. Então, vamos trazer um exemplo bem simples que eu acho que todo mundo já convive com isso há muito tempo. As tais das dark kitchens, Uhum. né? Que são aquelas cozinhas ocultas, vamos dizer assim, que não atendem o público, apenas fazem entrega. E muitas vezes você nem sabe onde é que fica. E você consome desses estabelecimentos por meio de plataforma, né, aplicativos, etc. Então veja que hoje o empreendedor ele não precisa nem ter mais o ponto comercial para conseguir atingir o seu cliente. Então é lógico que as plataformas que ligaram os consumidores aos empreendedores foram uma revolução, não tenha dúvida disso. Uhum. E essa
evolução continua, ela é constante. E tudo isso dentro do empreendedorismo digital está fazendo toda essa diferença de oportunizar a empreendedores com menos recursos a se destacarem, não é mesmo? Então nós temos aí a criação de aplicativos que inimagináveis em outros momentos, mas que agora estão revolucionando. Fazem sentido agora, porque atende às necessidades criadas, né, por conta da situação, né, Isso, professor porque Gilberto, a você palavra já. empreendedor, nesse caso, fala por si só, né? A atitude empreendedora reverbera em coisas positivas que é um acrescentados, que são acrescentados durante Isso. o processo, né? O empreendedorismo digital é algo apaixonante. Por quê? Porque quebrou paradigmas assim e nos trouxe situações inimagináveis. Já imaginou que, parou para pensar, né, que a maior empresa de transporte do mundo hoje não tem sequer um veículo, Olha, não é mesmo? A maior empresa de locação do mundo não tem um imóvel. no, Quando que íamos que imaginar um imaginar uma cenário situação como dessa. esse? Aí Uhum. pergunto, né? É preciso ter esses recursos, eu preciso ter um veículo, eu preciso ter um imóvel para ter um negócio, né? Veja bem, Uhum. olha o que que esse mundo digital nos Nos trouxe, nos proporciona de proporciona. modernidade, né? Então, é nesse sentido que é apaixonante essa atividade empreendedora no mundo digital, porque não há limitação, né? E ela está aí para todos, Todas as né? faixas etárias, para as faixas financeiras, para todos. Exatamente. Então, tá bom, professor, eu agradeço a sua participação, né? A nossa conversa foi muito satisfatória, né? E a gente podemos marcar novos encontros para falar de outras áreas, né, da administração. Muito obrigado pelas suas palavras esclarecedoras, né? E vamos que o empreendedor, vamos empreender. A gente se vê no próximo UniFilCast. Vamos sim, é sempre uma alegria poder participar. Agradeço pelo convite e sempre à disposição aí para mais uma nova rodada de Tá certo, conversa. tá combinado. Eita, nós.